O programa atual está de volta e dá uma dica super legal para você que quer trocar o carro. Nunca foi tão fácil ter um Ford do seu jeito. Quer ver? Aqui na Bracon Campus você encontra este Ford Ka zerinho lindíssimo por apenas R$ 39.990. Exatamente isso, pessoal. Por apenas R$ 39.990 você leva este carrão para casa. E que tal este Fiesta Hatch? Completíssimo, de R$ 55.400 por R$ 49.990. Ah, mas meu estilo é outro. Não tem problema. Olha este EcoSport. Que luxo! É um carro maravilhoso. Com uma entrada e mais 36 vezes, você pode ter um desse. E olha isso, na compra da Ranger, você ganha até 10 mil na troca do seu usado. E tem mais, que tal este Focus Fastback 2.0 completíssimo, câmbio automático, super confortável por apenas R$ 79.990 à vista. Se preferir, uma entrada, 24 vezes sem juros. Mas olha, é sem juros mesmo. Venha correndo para a Bracon e saia daqui de carro novo. E tá na hora mais gostosa desse programa, né? A nossa cozinha com ingredientes super bom, que sempre faz toda a diferença na hora de ficar assim, uma receita deliciosa. Hoje tem frango recheado. E recheado com cream cheese, com mussarela. Vamos lá, regaçando as mangas para poder fazer essa delícia. O que você vai precisar? Peito de frango, a Divina já deu uma batida nele para ele ficar um pouquinho mais fino. Cream cheese, mussarela, picadinha. Temos aqui um molho barbecue, que inclusive hoje você pode fazer ou comprar pronto, não tem problema. Lá no Superbom você encontra. E fatias de bacon, para que a gente possa enrolar e depois levar ao forno. E para acompanhar, nós vamos fazer ervilha torta. Aquela ervilha bem saborosa, um pouco caramelizada, com um pouquinho de shoyu. Então, o que você começa pelo frango, filezinho de frango. Vamos colocar um pouquinho de cream cheese e um pouquinho de mussarela. Vai depender do tamanho desse peito. Então, ó, o ideal é que a gente possa fazer ele bem certinho para não sobrar nas laterais. Enrolou, fica assim desse jeito. Você vem com uma fatia de bacon e sela dessa forma. Ó, dá uma apertadinha para que ele fique bem certinho. E pronto. Então vamos fazer outro, só para você ver como fica. Ó, mais uma vez, o franguinho tá aqui. A gente coloca um pouco de cream cheese, mussarela e vamos enrolar um pouquinho. Essa mussarela, inclusive, a gente compra fatiada, só que a gente acaba cortando em pedacinhos. Ó, sempre que você puder virar as beiradinhas para que ele fique escondidinho aqui dentro. Então, ao invés de botar palitinho ou algo do tipo, você vai fazer isso com o bacon. Depois que você fizer isso, você leva para uma assadeira. Opa, desculpe. Você vai levar para uma assadeira com um pouquinho de azeite. Vou levantar esse aqui um pouco, ó. Um pouquinho de azeite. Vamos ver com a câmera aqui de cima. Ó, coloca todos eles assim. E vem com o molho barbecue e, ó, passa por todo ele. Ah, lembrando que o frango já está temperado, tá? Tem que temperar o frango com sal,
azeite, pimenta do reino, aí você vai fazer, né, de acordo com o que gosta. Vamos fazer isso com todo o frango e levar para o forno, 200 graus, quanto tempo, Divina? 30 minutos, tá? É o tempo certo para que ele possa assar. Só o nosso reloginho para eu levar para o forno. Nosso franguinho já está do jeito para ir ao forno, 30 minutos, vamos lá, já está quente, 200 graus e eu já estou aqui com a minha frigideira também no fogo, com um pouco de azeite e ó, vai espirrar, hein? Vamos colocar a ervilha torta. A ervilha a gente vai fazer como uma guarnição e vamos dar um toque assim caramelizado a ela. Açúcar. Calma, que a gente vai colocar sal também, né? Caramelizado. E então a gente entra, tá vendo como é que ela tá bem moreninha? Ela não tá queimada não, tá? Ela tá caramelizando. E aí sim a gente coloca um pouco do molho de soja. E aí fica uma delícia. E pronto, ela já está pronta para servir como a nossa guarnição. Então, gostou da dica? Daqui a pouco estará no nosso site atual.tv.br e é claro que a gente volta mostrando o resultado final com um prato arrumado para você. Mas antes, eu tenho certeza que está a fim de renovar, dar uma cara nova para a sua casa, não é mesmo? Então a dica é a Cortinarte. Na Cortinarte, você encontra o que há de mais moderno em cortinas. Variedade em modelos, cores e estilo. E o melhor, tudo sob medida. E tem mais, grande quantidade em tecidos, cama, mesa e banho. Cortinarte, você e sua casa mais bonitas, do jeito que você gosta. Sabe o que esse inverno assim tá pedindo bastante? Uma boa taça de vinho, não é mesmo? Pois é, mas você já descobriu qual o tipo de vinho que você mais gosta? O que se assemelha mais com o seu paladar? Às vezes fica difícil a gente entender como isso funciona. Às vezes um gosta de um vinho mais rascante, né, mais encorpado. Outros gostam de um toque mais doce, mais suave. Nossa repórter Daiane Zanelato esteve em uma adega em Rio das Ostras e vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Sempre lembrando, né? Se beber, não dirija. Hoje o programa atual veio conhecer a adega Cocoricó, um espaço especializado em vinhos aqui em Rio das Ostras. E para falar para a gente desse mercado que cresce a cada vez mais no Brasil, eu estou aqui com a Vivian Maia, que ela é proprietária e também entende tudo sobre vinhos, né, Vivian? Seja bem-vinda ao programa atual. Obrigada. Entendo um pouquinho de vinhos, né? Na prática, a gente vai entendendo melhor o consumidor e, com isso, a gente vai tendo um atendimento personalizado. A cada cliente, a gente vai tentando encontrar o melhor vinho. Vivian, fala pra gente, esse mercado que cresce, né? A todo ano, a cada ano que passa, mais pessoas aprendem a gostar de vinho. Como que está esse mercado hoje aqui na região? De forma geral, no Brasil, o consumo vem aumentando mesmo em tempo de crise. Aqui na região, a gente tem uma cidade tropical, onde você tem praias, e o consumo do espumante aqui está sendo um sucesso, uma novidade, uma tendência hoje no mercado. Nós temos freezers lá embaixo com espumantes gelados. Antes eu vendia só em Natal e Ano Novo, e agora o consumo é na piscina, na beira da praia, para celebrações, comemorações. E para entender melhor sobre vinho, assim, algumas curiosidades, né? Como escolher um bom vinho? A escolha é para o consumidor, é mais fácil tentar entender qual o sabor que mais agrada. Quando você bebe com amigos, você tem que compartilhar um vinho que agrade a várias pessoas. Então, a gente tenta um vinho mais leve, menos encorpado, onde os pratos também não vão interferir. Agora, se você está numa casa de vinhos, aonde você vai, já tem um prato que você escolheu, e aí você vem com a proposta, hoje eu vou fazer um jantar, fazer um bacalhau, o que você indica? Então, você pode deixar por conta do sommelier, que com certeza vai dar certo. Como você disse, para cada prato existe um tipo de vinho. Fala um pouquinho pra gente, por exemplo, vou escolher uma massa, vou escolher uma carne. Qual tipo de vinho para cada prato?
É fácil entender isso, a gente tenta fazer por leveza. Então, os pratos mais leves têm tendência para vinhos mais leves, os mais encorpados para vinhos mais encorpados. Isso quer dizer que quando você fala em relação à massa, a gente pensa no molho dessa massa. Então, Vivian, eu vou pedir uma pizza. Qual o molho da pizza? Isso faz total diferença. Você pode ter vontade de tomar um vinho tinto e você pensa que é uma carne branca, muito leve, não vai combinar. No entanto, você pode condimentar mais um pouco, pode colocar molhos e aí vai fazer a combinação. Eu tenho algumas curiosidades e você em casa também tem. Vivian, fala pra gente, quanto mais velho, melhor o vinho, é isso mesmo? Não. Para espumantes, para secos em geral, você tem que consumir mais rápido, os vinhos brancos também. Os vinhos que merecem mais tempo são vinhos que foram preparados para isso. Isso tem todo um conhecimento, não é fácil, é melhor entender através dos sites ou também buscar informação através de sommelier, porque ele evolui com o tempo, alguns vinhos eles contribuem, com o tempo eles vão evoluindo e depois ele também vai descendo, vai caindo um pouco. Então você tem que saber exatamente qual o tempo que você consegue aproveitar melhor o vinho. Existe essa história que dependendo da taça, o vinho tem um sabor, eu não sei se isso é verdade, se isso é mito. O espumante a gente sabe que a perlage, que são essas borbolhas que tem no espumante, elas ficam ali aprisionadas numa taça que ela é mais compridinha e mais fechada. Isso contribui, com certeza, se você fosse usar uma taça grandona, ela ia interferir, porque o que a gente mais aprecia no espumante é a perlage, ela ia dissipar, então a gente aproveita essa flute. No mais, a gente tem uma taça padrão, que é chamada ISO, ela é pequena, ela é intermediária, então se você está começando, invista numa taça ISO, e aos poucos você vai fazendo mais acessórios e vai usando outros tipos de taça. Aqui na cidade, como você disse, é uma cidade de praia, mas as pessoas cada vez mais têm vindo procurar vinhos. Cheguei aqui na loja, não entendo nada de vinhos. Qual é o primeiro passo? A gente sempre aborda, são perguntas do consumidor que vão variar desde o valor até entender se esse cliente é um iniciante de vinhos, se ele vai compartilhar com pessoas que já são avançadas em vinho, e a gente tenta equilibrar isso, né? Também o prato que ele vai pedir. Então, com essas perguntas, a gente consegue indicar um bom vinho. Geralmente, a gente conhece, o cliente daqui ele é frequente, então a gente vai numa aposta de vinho que eu chamo de vinho coringa, que é um vinho que assim, é mais aceitável, são rótulos que a gente já trabalha na casa por muitos anos e são escolhidos. Depois desse passo, o cliente volta, ele mostra foto, diz que gostou ou não, e a gente tenta entender qual é o defeito que ele encontrou no vinho, e aí a gente vai acertando. Então, com 3 vezes o cliente vem até a adega, a gente já entende melhor. A matéria-prima do vinho, claro, a uva. Quais são os tipos de uvas que são feitas para vinho? Qual é a melhor, para o melhor vinho? A gente sabe hoje que o grande estudo, a grande relação do vinho, da uva, ela está para que solo aquela uva se adaptou melhor. Então a gente sabe que o Brasil ele tem uma tendência muito forte para espumante e também para uva Merlot. Já a Malbec ela está para a Argentina, então a gente escolhe a relação da uva para o terroir. Bom, Vivian, as pessoas que chegam à adega com algum tipo de dúvida em relação a preço, porque eu não sei se isso também é verdade, mas quanto mais caro, melhor, ou isso depende da marca, como que funciona? Quando você vai ao mercado e você não tem um atendimento personalizado, você vai comprar um vinho chileno Cabernet. Aqui você tem toda uma história agregada. Vinho é história engarrafada. Então você tem uma história de champanhe, quando você explica o procedimento, o processo que ele foi elaborado, e são vários, né? Você consegue agregar por que esse vinho custa esse valor. Então isso faz total diferença. Aqui na loja, mata a curiosidade da gente, qual é o vinho mais caro, qual é o valor mais caro? O vinho mais caro está na faixa de R$4.000. E por que esse valor tão alto? São vinhos que foram feitos poucas unidades, safras históricas, e são vinhos que não tem mais no mercado, com um procedimento muito peculiar, muito diferente de outros vinhos. E agora conta pra gente um pouquinho aqui da Adega Cocoricó, esse espaço tão aconchegante aqui em Rio das Ostras. A Adega Cocoricó está com 1.400 rótulos, ele tem uma variação, a gente está sempre escolhendo a melhor relação custo-benefício de vinhos premiados ou por escolha, a gente está sempre provando e trazendo o melhor para a região. E agora a gente liga uma casa que tem um restaurante, onde você escolhe o vinho e leva para o restaurante pelo mesmo valor da adega. E aqui o atendimento é personalizado, é isso mesmo?
Aqui o atendimento é personalizado. Alguns clientes preferem ser atendidos pelo Thales, outros pela Thalita. A gente vai entendendo melhor o cliente, eles buscam mais o melhor profissional que atende. E inverno chegando, isso contribui para maior venda? Como é que funciona? Com certeza, a gente ainda precisa de bastante incentivo para o vinho, porque na Europa é considerado alimento, aqui ainda tem uma relação de álcool, mas hoje a informação é que uma taça de vinho, 2, faz muito bem à saúde, mas no inverno o alimento puxa, né, o friozinho pede uma taça de vinho. E é claro que a gente não poderia deixar de ir embora sem experimentar uma taça de vinho. Então, saúde! Saúde! Agora é só você escolher aquele que mais gosta. Sempre lembrando, bebida e volante não combinam, certo? Um breve intervalo, voltamos já.